Olá, seriadores! Esse é o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa primeira temporada nós vamos adentrar a cozinha de The Bear, que é conhecida como Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Aqui a gente vai comentar todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série que chega ao catálogo nacional do Star Plus no dia 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio, então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Então, bora lá uma última vez. Chegamos à nossa season finale do podcast e também a season finale de The Bear. Aqui são os seus hosts, eu sou a Amanda. E eu sou o Tom, e nesse programa a gente finaliza a nossa maratona, que foi tranquilíssima de assistir, né? Deu série super boa, rapidinha. Foi uma maratona que deu gosto de fazer. Então a gente vai comentar sobre o oitavo e último episódio da temporada, que é chamado de Bracioli, que é Braciola, né? Costeletas, que foi dirigido pelo criador da série, que é o Christopher Storer. Sim, esse episódio, ele é bem mais longo, né? Ao longo da temporada, os episódios tinham média aí de 20 minutos, 20 e pouquinhos, mas esse tem como episódio, como a gente tá acostumado aí, de 40, quase 45 minutos. E esse episódio, ele abre com um pesadelo do nosso protagonista, o Carme, né? Lembrando que a série iniciou dessa forma, a série começou com o Carme tendo um pesadelo de um urso numa jaula, e dessa vez ele tá num programa de um reality de culinária, né? Ele tá apresentando um programa, uma coisa meio mais você, meio Ana Maria Braga, e ele vai apresentar uma receita de família. E esse pesadelo ele serve para mostrar mais uma vez que ele continua lidando aí com o luto e com a dor da perda do irmão, né? Ele fala que o irmão dele se matou. E aí a audiência fica em silêncio e as coisas da receita dele começam a desaparecer. E ele vai ficando cada vez mais desesperado naquele estúdio, né? Então, realmente, mostra que psicologicamente o Carmen ainda tem um longo caminho pela frente. Acho que psicologicamente tem tanta coisa acontecendo ainda, né? Até nesse último, a gente acha que vai ter uma resolução, mas parece que os problemas dele estão mais à flor da pele do que nunca. E com essa outro problema que ele tem ali, né? A gente vê que acaba influenciando na carreira dele, então depois que acaba essa cena aí do sonho, a gente vê que o Carme acaba meio que abrindo o coração ali, ele lá quando ele tá naquele grupo, né, que eles se reúnem para falar sobre as dificuldades que eles passam, ele acaba falando um pouco da trajetória dele, de tudo que ele passou, de que ele tentava trabalhar no restaurante e nunca conseguia, que ele estava sempre ali ao lado do Mike, que o Mike era uma pessoa muito importante para ele, né, enfim. E ele acaba falando ali um pouco sobre as pessoas com quem ele trabalhava antes, né, naquele cenário todo que a gente viu num dos episódios onde ele trabalhava em Nova York, num dos melhores restaurantes do mundo, e acaba falando sobre concorrência. E ele fala sobre ver alguém que estava se destacando num emprego que ele tivesse e que ele queria meio que ser melhor do que aquela pessoa, que ele destruía aquela pessoa. E eu, quando essa cena, para mim, acho que meio que me levou de volta para as conversas que ele tinha tido com a Sydney ali, apesar de aceitar muita coisa que ela fazia, muita coisa ele também era resistente. Ela é com certeza, assim, ela é muito bem-sucedida, né, até aquele ponto da carreira dela, no que ele faz, e dá a entender de que o Carme realmente estava não incomodado, mas ele estava se sentindo intimidado, né, por uma mulher ali. Não sei nem se a coisa do gênero faria sentido de falar nessa questão, mas por alguém que tem um conhecimento tão bom quanto o que o Carme tem, ideias tão boas, executa muito bem na cozinha, e parece que ele meio que tentou fazer com a Sydney a mesma coisa que ele tentou fazer com os outros chefes lá no passado dele, né? Pelo menos isso que ficou para mim. Eu acho que não entra a questão de gênero ali, eu acho que eu senti que ele sempre respeitou ela nesse sentido, mas que ele se sentia um pouco intimidado por ela, isso sim, porque ele vem de uma posição, né, de que ele trabalhava no melhor restaurante do mundo, né, ele era o chefe do melhor restaurante do mundo, e aí chega
A Sydney que tem um currículo excelente, claro, mas que ainda precisa de muita experiência, ela tem ideias e ela tem uma visão, né, ela apresentou bem no início da temporada todo um plano de como podia melhorar o restaurante, de primeira o Carmen se mostrou resistente, né, então tem essa questão. Esse monólogo, que é um monólogo, vai, esse desabafo que ele fez nessa reunião desse grupo de apoio, pra mim foi a melhor cena do ator. Pra mim foi, Eu nossa, concordo em impecável. gênero, número e grau com isso, com Foi, essa. assim, algo que a câmera, você via que ela não saía, ela ficava ali nele, né, e um ângulo bem fechado no rosto dele, e ele simplesmente entrega tudo ali, não tem mais nada acontecendo, é ele falando, falando, falando. É algo que podia, né, simplesmente deixar as pessoas, assim, com sono assistindo, mas ele entrega de uma forma que realmente, e ele falar isso para aquelas pessoas, ao invés de guardar dentro de si, né, ele ter falado pela primeira vez ali com aquelas pessoas, ter se aberto. Primeiro ele se abriu com a irmã, e aí depois ele se abriu com essas pessoas desconhecidas, realmente mostra um grande passo que o personagem deu, principalmente depois do fiasco do episódio anterior, né. Então ele viu que, né, ele perdeu totalmente o controle de vez. Então ali é um passo que o Carme dá, porque ele quer melhorar, certo. É, Então, e eu vi. palmas para o Jeremy Allen White por sua atuação, maravilhoso. Palma, não, com certeza. Eu só ia falar, Amanda, que eu vi também algumas coisas sobre esse monólogo, e o Jeremy ele deu algumas entrevistas, falou brevemente, mas teve uma entrevista que eu vi muita coisa de The Bear pra gente fazer o podcast, mas teve uma entrevista um pouco menor ali, numa afiliada, acho que da ABC, talvez, em Chicago, que um jornalista ali de um jornal local, ele pergunta para ele com relação a esse monólogo, como foi, o Jeremy Allen White já tinha uma ligação com Chicago por ter feito Shameless, que também era gravado em Chicago, então ele já tem esse histórico. O repórter acaba falando que é uma das melhores cenas ali, uma das melhores atuações que ele viu ali no ano de 2022, e pergunta um pouco como é que foi. O Jeremy acabou falando que aquela cena tinha 3 páginas, e que, assim, era bastante coisa. Ele falou que se esforçou muito para fazer um bom trabalho, claramente conseguiu, e ele falou que cortou em pedaços ali o script e tinha os pedaços no bolso, que ele falou que estava tão preocupado em entregar, não só, com relação à carreira dele, né, para ele mostrar o bom artista, o bom ator que ele é, mas para passar muito o que precisava ali, porque ele sabia que eles gravaram aquilo no último dia de gravação, né, antes mesmo do final ali do episódio. Eles tinham gravado depois de tudo, então ele sabia que precisava entregar muito para que o personagem do Carme ficasse bem claro para todo mundo da onde ele veio, do que ele estava passando. Então ele falou que entregou muito para esse papel, e, assim, acho que prova que ele também é um grande ator, e explica muito do que ele acabou, os frutos que acabou gerando depois, né, que a gente fala já já. Com certeza. E uma coisa que eu gostaria de destacar desse desabafo dele, que é importante nesse episódio, é que ele deixou bem clara a revolta dele, mais uma vez, do irmão não ter se despedido dele, não ter deixado nenhuma carta, nem nada do tipo, que a gente sabe que não é verdade, né. Lá no início da temporada, o insuportável do Rich encontrou caído atrás do armário uma carta do Mike pro Carme e não entregou, né. Então nesse episódio, esse assunto retorna. Retorna, uma coisa que também retorna, que eu ainda bem que retornou, é que no final do episódio passado, a Sydney abandonou o restaurante no meio do caos, né, uma das últimas cenas que a gente vê, mas nesse episódio eles voltam nela ainda dedicada com a carreira dela, né, ela estava focada, e ali o Marcos acaba interagindo com ela. Eu gostei que eles não deixaram a Sydney de lado também. Foi um episódio um pouco mais extenso também, que deu espaço para todo mundo. Gostei que ela estava focada ali nas coisas que ela tinha para fazer, e a gente vê uma tentativa de conduzir o restaurante sem ela, né. As coisas parecem funcionar bem, mas para mim, ficou faltando alguma coisa ali, não tinha como ver o restaurante agora sem a presença dela ali. Uhum, com certeza, né, tipo, eles estavam pegando as funções dela, até o Carme pega uma das funções e você vê que tá faltando meio que uma peça,
tipo, do quebra-cabeça ou algo assim pra funcionar, porque eles já tinham um novo sistema, como é o título do primeiro episódio, e esse sistema precisava dela, né. Mas eu gostei muito de ver a interação, como você falou, dela com o Marcos, né, tem aquelas cenas na casa dela, ela cozinha, ela conta um pouquinho mais sobre ela pra ele, então eu gosto quando também sai um pouquinho do restaurante, sabe. Então eu achei interessante. E nesse episódio nós também temos uma, né, lembrando que o Mike deixou uma dívida de $300.000 com o tio, né, então ao longo da temporada o Carme se meteu em alguns perrengues para começar a diminuir essa dívida, e uma delas é uma despedida de solteiro, que acontece nesse episódio, que acaba saindo do controle, né, no restaurante, e o Rich, insuportável, acaba sendo preso após quase matar acidentalmente um dos convidados, né. Mas o homem sobrevive, e aí o Rich será apenas processado, apenas, por agressão. Então, será que na segunda temporada a gente se livra do Rich? O meu grande desejo. Acho bem difícil, viu, infelizmente, Amanda. Eu sei que você tem um grande problema com ele, mas eu acho que muito provavelmente não. Até porque ele tá na história ali tá no histórico do Mike também, né, ele acompanha a família ele faz muito tempo, é praticamente família, né, eles se chamam de É o primos, primo, então é. sim. Bom, eu iria E admitir que secretamente eu estava torcendo que o convidado da festa sobrevivesse, porque eu achei que seria pesado demais para a história do Rich, ele estava bem derrotado. Então talvez o ranço que eu tenho por ele tenha diminuído um pouquinho nesse episódio. Talvez, quem sabe. uhum. É, eu achei que teve muita coisa que não sei se adicionou tanto, assim. Foi um episódio muito de concluir, assim, as coisas, né. Essa coisa do Rich aí eu fiquei meio com preguiça dessa coisa de ser preso, mostrar ele ali dentro da cela. Achei meio cansativo. Eu acho que foi para ele refletir e fazer o que ele fez no final do episódio, né, em relação àquela carta. É, e daí, uma coisa que eu estava vendo também é que, um ponto importantíssimo desse episódio são os tomates, né, as latas de tomate. Aquelas latas de tomate de fato existem no né, na verdade, quem estava produzindo, né, a assessora ali de culinária, vamos dizer assim, que é a Courtney Store, que a gente já falou dela, que é a irmã, né, do criador de The Bear, ela estava envolvida e ela fez questão de colocar os tomates, que a marca dele é San Marzano. Então ela tinha usado na carreira de chefe dela, de acordo com ela, são os tomates de assim melhor qualidade para quem tem restaurante, todo mundo que tem restaurante já conhece essa marca. E ela quis deixar bem claro durante toda a temporada de que seriam aqueles tomates ali, e a gente vê que teve uma importância tremenda, né? Quando o Carme consegue pegar a carta, acho que é meio que tipo uma coisa, uma caça ao tesouro, vai, que tem aquela carta, tem um significado, a gente vê ah, ali nos olhos mesmo do Carmen, a importância do irmão para ele, e assim, acho que o alívio também, né, porque como você falou aí, Amanda, ele ficou remoendo muito que não teve nenhuma despedida, não teve nada, ele já tinha citado em alguns momentos ali, mas depois de ver que teve uma carta, teve uma coisa específica para ele, com uma receita de família, eles têm tanta a gente sabe que tem culturas que são tão ligadas à família com a comida, né, a maioria das culturas na verdade, mas eles têm isso mais forte ainda na família deles, e de ver que aquele bilhete acabou levando para os tomates, levando ele a trazer essa receita da família de volta, e servindo para a família dele do restaurante, acho que foi uma boa sacada, achei que foi tudo muito bem, conectado, né, a ideia de fazer um espaguete para a família do restaurante, acho que meio que tira alguma dúvida de que o Carme, assim, tinha algum ele é uma pessoa boa, né, ele tem muito problema, ele tem muito conflito interior, mas que ele é um cara aí muito bacana e que estava realmente sentia muita falta, né, da por meio dessa tragédia aí e tal. Sim, e com certeza foi o melhor espaguete que eles já comeram, porque imagina um espaguete que vem com $330.000, né, porque ao longo da temporada a gente tinha a impressão de que era uma dívida, né, com o tio, de que o Mike tinha torrado esse dinheiro e ninguém sabia explicar como, mas na verdade eles estavam escondendo,
né, dentro das latas do molho de tomate. A gente abre as latas e encontra tomate, às vezes encontra uns tomate podre, eles abriram e encontraram centenas de milhares de dólares. Então realmente foi uma virada, né, para a história. Eles estavam ali, financeiramente tendo muitos problemas, né, com tantas ideias para melhorar o restaurante, porém sem ter o capital para executá-las, e aí de repente cai na mão deles os 330.000 que na verdade estavam lá o tempo todo, eles só não sabiam, né, gente. Imagina se alguém joga fora essas latas de tomate, e se É isso vence? que eu pensei. E ficou quanto tempo lá? Eles só foram usar tomate depois de todas essas semanas? Eu fiquei meio, É. enfim, não Eu que tira, né, o entendi brilho. eu entendi assim, bom, a gente sabe que tem 4 meses que o Mike morreu, mas que essa receita de espaguete era servida no restaurante normal, só que o Carmen não queria servi-la, né, mas que tinha, pelo que eu entendi, 2 tipos de lata. Tinha dos tomates maiores e dos menores, porque na receita ele diz para usar os tomates pequenos, das latas pequenas. Então a Uhum. gente vê que tem 2 tipos, então eu acho que era meio que essa a ideia, de que ninguém estava usando aquelas latas especificamente. Não sei, pode ser uma, vamos pôr uma licença artística? Uma É, eu licença acho que artística. também, acho que a gente pode, acho que Como é que ele certo fechou afirmar. aquelas latas? Ele abriu, pôs o dinheiro, a minha grande pergunta é essa, colocou dentro do saco, como que ele fechou aquelas latas de volta? Eu não sei, gente, não tinha outro lugar pra guardar esse dinheiro? Meu questionamento é isso, por que estava ali dentro e como foi parar ali dentro? Eu não sei dizer. É, eu Então acho que não é. realmente Eu tentei, encontrar alguma coisa assim, eu não sei, é uma coisa assim mais certa de como foi feito, e acho que deve ter sido uma licença meio que poética aí. Mas se você olhar, na verdade, não sei se você percebeu esse detalhe, mas no fundo das latas, né, na parte de baixo, tinha uma sigla KBL. sim. Uhum. E a gente tem a impressão de que estavam marcadas ali de alguma forma, mas eu não sei se alguém ia perceber. É, porque ele tinha naquele livro de contabilidade escrito KBL e os valores, né, que ele ia colocando e somava 330.000. E aí o Carme tinha questionado a Sugar se ele sabia o que que era KBL. Então, assim, tinha esse detalhe, mas ainda não sei por que as latas de tomate, porque como foi colocado lá dentro, eu fiquei assim, mas bom, vamos colocar É. como licença, uma licença artística, né. Exato, é. E acho que a coincidência, outra licença artística foi a Sydney chegar no restaurante naquela hora exata em que eles estavam tirando dinheiro, né, porque o Carmen estava mandando mensagem ali para ela, tentando uma reconciliação, ele assumiu, eu gostei também, acho que provou ali mais do caráter do Carmen, que ele assumiu a culpa, falou: "Olha, estava errado, não foi uma atitude bacana, volta para o restaurante". Ela voltou exatamente na hora que chegou o dinheiro, deve ter até ajudado ali. Depois também eu vi que eles comeram o espaguete, então não sei se pegaram o restante do molho que estava com dinheiro dentro e comeram depois. Enfim, eu fiquei pensando, eu acho que eu não quis ir muito fundo nisso aí, mas eu pensei: "Caramba, se tivesse um dinheiro dentro de uma massa de tomate que estava meio que aberta ali o tempo todo", foi muito confuso. Mas, seguindo essa lógica da licença poética, todo mundo ali se comemorou no final, e eu gostei que ela citou também coisas que eles já tinham falado, né, planos que elas já tinham de design do novo restaurante, coisas que ela tinha em mente, ele acatou meio que 100%, e assim que ele estava com o dinheiro na mão, ele falou: "Vamos fazer do jeito que você arquitetou aí, do jeito que você planejou, a gente faz". Sim, ele deu o braço a torcer, né, um pouco para ela. Ele entende a importância dela ali, né. Tanto que é por isso que ele confiou a posição de sous-chefe para ela, né, ele sempre viu o potencial da Sydney. E assim, o The Bee fecha, né, e o The Bear abrirá em breve, dando aí o nome para a série, né, de acordo com o apelido que tinha que tem o nosso protagonista. Eu gostei dessa ideia de fechamento que veio na temporada, né, foi bem fechadinho. Se fosse uma minissérie, para mim ali teve um final legal, aceitável, ou se tivesse sido cancelada, né, porque hoje em dia tanta produção sendo cancelada, mas eu gostei da maneira como fechou. É, e tem outra coisa também, o Christopher Storer, ele falou pra IndieWire que essa coisa do dinheiro
daria exatamente esse aspecto de coisas para serem mais exploradas. Claro que uma minissérie funcionaria, eu concordo com você, mas ele colocou essa coisa do dinheiro para que tivesse alguma abertura para continuar, caso a série fosse renovada, né, e que de fato foi. E ele falou que a ideia de ter por exemplo, se no comecinho, no piloto, o Carme já tivesse feito o espaguete. Lembra quando o Rich achou o bilhete? Se ele tivesse entregado aquilo ali, ele já teria achado o dinheiro, mas o Christopher fala que meio que a ideia foi de que o Carme tinha que passar por tudo aquilo ali, durante todo esse tempo, as dificuldades do restaurante, para daí de fato dar um propósito real e certeiro para o dinheiro. Então, Sim, ele tinha que percorrer o caminho, né. tinha. Se Sim. ele tivesse pego o dinheiro logo de cara, talvez ele teria cometido os mesmos erros que o Mike tinha cometido antes, e o restaurante nem teria ido pra frente, né, de uma certa forma. É, e o Carme também não seria a mesma pessoa, eu acho, porque o Carme do início da temporada, do meio e do final são pessoas já diferentes, então não seria a mesma história pra contar, então esse era o momento certo. Então meio que foi a única coisa "boa", entre aspas, que o Rich fez, foi esconder de volta essa carta, entre aspas, Foi. grandes aspas. E a gente vê que o The Bear, que vai ser o novo restaurante, vai acontecer. O The Original Beef vai acabar, né? Vai ter que mudar ali de placa. Esse restaurante que eles usaram para fazer o. Na verdade, eles só utilizaram. Eles fizeram umas filmagens ali de um restaurante real por um tempo, mas todas aquelas cenas da cozinha foram gravadas separadas, pelo que eu vi ali aí também nos artigos falando sobre a série. E que você vê que não são todas as cenas que tá todo mundo ali na frente do bar, né? Do bar não, do restaurante, perdão. E esse restaurante é um restaurante muito não conceituado, mas famoso em Chicago, que chama só The Beef. E ele existe, né? Tem até uma entrevista da Ayo no programa daquele Clarkson, que tem outro convidado lá, o Jay Leno, e ele fala que ele já visitou, enfim, fala um pouco sobre a estrutura. E só para terminar, falando aí das conquistas que The Bear teve, a série teve um total de 22 indicações para prêmios aí mais variados e teve 11 vitórias. Então, das vitórias mais importantes, teve aí o Jeremy Allen White, que ele ganhou como melhor performance no Golden Globe agora de 2023, né, que foi no comecinho do ano. Eles foram indicados aí para os principais mesmo, aí o SEG, que é o prêmio lá do Sindicato dos Artistas, para prêmios de filmes independentes, né, enfim, foi meio que esnobado pelo Emmy, mas a gente não sabe se pode ser uma questão da, assim, da última temporada ter um destaque maior, mas nos outros principais prêmios aí a série foi muito bem sucedida. Sim, se você considerar 22 indicações e venceu 11 no total, 50%, ó, muita série mais conceituada e mais famosa Não não fez levou. isso, então é um início de sucesso realmente para The Bear. E antes da gente se despedir pela última vez, relembrando as nossas redes sociais como a gente sempre faz, o nosso site é o bancodeséries.com.br. O nosso Instagram é o @Banco de Séries Oficial. No Twitter nós estamos no @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E você, nosso ouvinte, também pode nos encontrar no canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R. E claro, adicione o Pode Maratonar lá na sua grade do banco de séries também. É POD, sem o E, maratonar tudo junto e vai acompanhar, vai poder marcar essa temporada toda que acaba de terminar e poder acompanhar a segunda de The Bear e qualquer outra série que a gente fizer aí no futuro. Exatamente, então é isso, a primeira temporada do Pode Maratonar chegou ao fim. Gostaríamos de agradecer por terem maratonado The Bear com a gente. Vale lembrar mais uma vez que a segunda temporada já está pertinho de estrear, então nos acompanhe nas redes sociais para não perder tanto a volta, né, do podcast, para poder maratonar com a gente de novo, né? Também não esquecer de The Bear. E também não esqueça de seguir o perfil do BDS Cast na sua plataforma de áudio favorita. Aí você acompanha tanto esse quanto outros produtos que o BDS News produz. Então é isso aí, a gente se vê
em algum outro podcast ou na segunda temporada do Pode Maratonar, falando da segunda temporada de The Bear. Até, tchau, tchau. Até mais.